tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, eu sou psicóloga infantil e oriento pais. E esse é o bate-papo sobre o universo infantil. Hoje nós vamos falar sobre como escolher a escola do seu filho. Vem comigo! Em geral, nos meses de setembro, outubro, novembro, no máximo, né? As famílias já começam a pensar na questão da escola, de escolher uma escola, de pensar se a criança vai ou se não vai frequentar uma escola. E aí começam a surgir as dúvidas sobre como escolher uma escola. O que é importante que uma escola tenha? Então, não importa a razão pela qual você esteja escolhendo uma escola. Se é porque você terminou a licença maternidade, se é porque vocês acham que tá na hora da criança ir para a escola. Enfim, é um momento muito importante para a família, para os pais, para a criança. Afinal, muitas vezes a criança vai passar mais tempo na escola, com essa comunidade escolar, do que com as pessoas da família dela. E dependendo, né, dependendo ali do período, se for período integral, se for meio período, às vezes a criança passa mesmo mais tempo na escola do que em casa com a família. É um momento de ruptura também, de estar totalmente com a família e passar a ficar um tempo com outras pessoas que não são da família. Enfim, é um momento muito simbólico, muito especial. Eu acho que para começar, até para a adaptação escolar ser tranquila, é importante que os pais estejam seguros e confiantes com a escola que escolheram. Se os pais não estiverem tão confiantes e seguros com a escola, a criança vai sentir esse temor dos pais e com certeza isso vai influenciar no processo de adaptação escolar. Mas também você não vai fazer um monte de exigências sem sentido para prolongar ou para não colocar essa criança na escola. A gente também tem que ter um olhar consciente do que está acontecendo e pensar que é importante para essa criança ir para a escola, ter o convívio escolar, social, a interação com outras crianças, com os adultos, é muito importante para o desenvolvimento dela. Dito isso, você vai fazer algumas perguntas para você mesmo, para ir eliminando as opções de escola, até para facilitar depois uma visita para essas instituições, para você conhecer melhor a escola. Você vai se perguntar: a localização da escola é importante? Ela precisa ser perto do trabalho ou da sua casa? Ou isso não é importante? Não, se eu gostar da escola, eu levo ela até mais longe, não tem problema. E aí você tem que pensar que isso são todos os dias. Vocês estão dispostos a fazer isso? Tá? Se você vai colocar em uma escola particular, eu tenho que pensar até que valor eu posso pagar essa escola e ficar confortável, né, para a família assumir essa despesa. Qual é a necessidade de horas para essa criança estudar? É meio período? É integral? Se for meio período, é de manhã? É de tarde? Depois disso, você vai começar a pensar em outras questões, em como é a sua família. Quais são seus valores? O que você espera que essa escola tenha? Como você espera que seja a infância do seu filho nessa escola? Vocês preferem uma escola mais liberal, uma escola mais conservadora, mais tradicional, uma escola religiosa ou não religiosa? Outra coisa, vocês têm preferência por alguma linha pedagógica? Ou seja, como essa criança vai aprender? O que é importante para vocês neste momento? O que vocês acham que a sua criança deve estar exposta? Vocês também podem pensar se prefere uma escola que tem um grande espaço, que tem uma área verde, ou se seria mais interessante um prédio, né, com mais cimento, um lugar calçado. Também é importante pensar em como é a estrutura das salas, além do espaço que a sala tem, o que essa sala oferece, se as turmas são grandes, se são pequenas. E aí, depois que vocês limitarem as opções, chegou a hora da visita.
Hora de ir até a escola, conhecer, conversar, pensarem o que você quer saber a mais da escola, ver se é aquilo mesmo que você pesquisou, quais dúvidas ficaram, perguntar sobre como a escola faz a adaptação dos novos alunos, e aí você vê se isso te agrada, ver questão de segurança, higiene, alimentação. E eu vou te falar, você só conhece a escola verdadeiramente no dia a dia, vivendo a escola. Eu tenho uma experiência com a primeira vez que a Manu foi para a escola, que eu acho que pode ajudar muito vocês, porque nós erramos na primeira escola, na escolha da primeira escola da Manu. Mesmo perguntando, visitando, pesquisando, nós erramos na escolha da primeira escola. Não era aquilo que a gente desejava, nem era aquilo que a gente achava que era. Para começar a contar a história para vocês, a gente limitou então as nossas escolhas em a escola ser bilíngue. Nós queríamos uma escola bilíngue, nós tínhamos o desejo de sermos bilíngues, eu e meu marido. E aí a gente projetou isso nela, né? A gente gostaria de dar a oportunidade, então, que ela fosse fluente em inglês. Então, nós fomos oferecer isso a ela. Então, nós limitamos a escolha a partir de uma escola bilíngue. Tá. Aqui na minha cidade, a gente ficou com algumas opções, fomos visitar essas opções, fomos descartando. Outra escola a gente descartou porque ela não tinha o ensino da língua portuguesa, a criança só aprendia inglês. E aí a gente foi eliminando as opções que não se encaixavam naquilo que a gente queria. E aí nós fomos visitar uma escola que, então, ela ia aprender português, inglês, tinha uma estrutura física muito boa. Enfim, nós gostamos da escola, do que nos foi apresentado. A Manu, então, entrou na escola com 2 anos, tá? E neste ano que ela passou nessa escola, a gente foi percebendo, por isso que eu falo que você entende e conhece a escola vivendo, porque a escola dava mais valor ao conteúdo do que ao brincar, por exemplo, dava mais valor ao obedecer, se comportar, do que aos sentimentos e ao que a criança estava sentindo e a fase que ela estava passando. Tinha valores muito diferentes dos nossos. Então a gente começou a perceber que o discurso era muito diferente da prática. E as coisas que a gente dava valor, que eram importantes para nós, os nossos valores principalmente, e a intervenção com a criança, não condizia com o que a gente buscava, não condizia com o que a gente esperava. Aí aconteceu que no próximo ano a Manu mudou de escola. E aí novamente nós fomos em busca do que nós achávamos que era importante para a educação dela, para o convívio dela naquele momento com 3 anos. E a gente passou a pensar que talvez nesse momento não fosse importante o bilíngue, que nesse momento teriam outras coisas mais importantes para nós, tá? Para mim era muito importante o brincar, o experimentar, o explorar, aprender no concreto, com a prática, valorizar a criança, os sentimentos, se expressar, valorizar a família, o amor, o compartilhar, o ajudar o outro. Era isso que nós esperávamos e queríamos. Junto a isso, a localização, o valor da mensalidade, o espaço físico da escola, das salas, os professores e tudo mais que eu já comentei com vocês. E aí eu acho que agora nós acertamos. Agora tá tudo bem. A gente adora a escola. Então, como vocês podem ver, com essa experiência que nós tivemos aqui em casa, a gente pode perguntar, pesquisar muitas vezes, e não vai ser aquilo que você imaginava, mas a rota sempre pode ser. Claro que quanto antes, melhor, porque a criança vai crescer, vai fazer vínculos, né, com o lugar, com as pessoas, fazer amigos. Então, pesquise, converse, inclusive com as pessoas que já estudaram na escola, saiba como foi a experiência delas e acompanhe a criança na escola.
para ver se é isso mesmo que você quer para sua criança. Então, boa sorte para vocês. Espero ter ajudado um pouquinho. Um beijo.